Saudações a todos e seja bem-vindo ao espaço da Presidência Aberta. Hoje tenho o privilégio de receber aqui Silvestre Baessa Filipe Júnior, natural de Nampula, formado em Relações Internacionais e Diplomacia pelo Instituto Superior de Relações Internacionais, é gestor de projetos com enfoque para a governação local, prevenção e contenção da violência extremista. Tem vasta experiência de trabalho na zona norte de Moçambique, especialmente em Nampula, Cabo Delgado, Niassa e Zambésia. Atualmente está a gerir o projeto de fortalecimento da governação local da USAID de âmbito regional, cobrindo as províncias de Nampula, Cabo Delgado e Zambésia. Silvestre Baessa, bem-vindo à Presidência Aberta. Thank you, obrigado. Tudo bem? Tudo bem. Vamos conversar hoje. Vamos. Exato. Baessa, nós aqui não perdemos tempo, eu praticamente já falei um pouco sobre ti. E vamos avançar com as perguntas. A primeira questão que eu te coloco é: quais achas que são os principais desafios que Moçambique enfrenta neste momento em termos de desenvolvimento econômico? Bom, a pergunta é vasta e há vários desafios ligados a isso. Exato. E também há vários pontos sobre como abordar isto. Não é? Eu posso abordar isso na perspectiva de cidadão e de consumidor, vendo-me como moçambicano, como cidadão. É dessa perspectiva que eu gosto. Como consumidor, eu acho que quando nós falamos de economia e quando nós falamos de economia na perspectiva de cidadão, temos sempre uma perspectiva de como todo este investimento público que é feito na forma de políticas económicas, na forma de investimento, se reflete no dia a dia dos moçambicanos. Yeah. Falar dos desafios disso é um bocado ver como isso se traduz no nosso bem-estar, na nossa capacidade como Estado, de usar o potencial do país, os recursos que o país possui e colocar isso ao serviço dos moçambicanos. Vou dar um exemplo concreto disso. Cahora Bassa, que é possivelmente nosso maior recurso, né? Porque todos os outros não estão em utilização, podemos falar de gás, etc. Mas Cahora Bassa é nossa. Yeah. E dia após dia nós sentimos um custo cada vez mais elevado no consumo de energia e por consequência... Sendo nossa. E por consequência todos os outros produtos associados a essa, que necessitam de energia para o seu desenvolvimento, etc., acabam também sofrendo esse mesmo efeito. Então, eu acho que na perspectiva do cidadão, eu sempre olho para isto. Quando dizemos que a hora base é nossa e nós olhamos para quanto nos custa o que é nosso, não temos desafios aqui de economia, que é de transformar não apenas os nossos recursos, mas também de colocar à disposição dos moçambicanos num custo menor. Eu vou falar vamos lá pensar uma outra área, pesca. Vamos um país com uma extensa área de costa, seja ligada ao mar, seja ligada às águas interiores. Quantos moçambicanos se dão o luxo de poder beneficiar dos produtos disso a um custo que seja viável? Mas, entretanto, é o nosso peixe, é a nossa costa. É a nossa costa. São os nossos recursos. Enquanto nós não conseguirmos transformar os nossos recursos e colocar à disposição dos moçambicanos numa condição que seja suportável em termos de custos, então temos desafios muito graves. Então, para dizer que nós temos tantos recursos, mas não usufruímos, na realidade, daquilo que nós temos para o bem comum e bem próprio, neste caso. Sim, eu estou a tentar sair um bocado de grandes filosofias para explicar desafios da economia. Eu estou a tentar ser um bocado mais concreto. Você diz, LM Companhia de Bandeira, a economia, quanto é que custa sair daqui para Nampula? Como é que isso ajuda a dinamizar toda uma sociedade, como toda a economia? A economia própria. Beneficiamos um bocado disso. Acho que no meio de muita filosofia, esquecemos, na perspectiva do cidadão, mais uma vez, o mérito, quando discutimos economia, é como isso se traduz na minha possibilidade, no acesso a serviços e como, de forma
generalizada, os moçambicanos se beneficiam disso. E de que maneira acha que as infraestruturas, neste caso estradas, já tocamos aqui a questão da telecomunicações, energias, influenciam o desenvolvimento de Moçambique? Bom, eu recupero sempre um elemento que induziu, por exemplo, a SADCC na altura. Exato. Naquela altura nós tínhamos países, não tínhamos, os países da África Austral, muitos deles ligados à linha da frente, decidiram avançar para uma questão de coordenação regional que lhes permitisse um desenvolvimento regional mais equilibrado. E Moçambique entrava para este concerto regional com uma área importante, que era a área de transportes e comunicações. Exatamente. Moçambique entrava e transportes e comunicações naquela altura era sobretudo os nossos portos, as nossas estradas, etc. Por essa nossa ligação direta ao mar, e que permitia as ligações com o Interland. Sim. Esse sempre foi o princípio. Então, quando se olha Moçambique no concerto da região, olha-se também um país privilegiado. Com infraestruturas e que, se souber fazer uso disso, pode realmente se desenvolver. Com raras exceções para o complexo ferroviário, que há investimentos e que, sobretudo a nível dos portos, eu creio que em todas as outras dimensões de infraestruturas, de transporte, de comunicações, nós não estamos a fazer o uso necessário do nosso potencial. Eu vivo em Nampula, eu passo muito tempo em Nampula, e grande parte das pessoas daquela região hoje só não estão a importar produtos via Porto de Dar es Salaam por causa do conflito. Mas para muitas dessas pessoas é muito mais viável fazer negócios via Porto de Dar es Salaam, propriamente os nossos portos nacionais. Quelimane tem um porto que parece mais um museu que propriamente um porto. Né? Então temos toda uma rede, herdamos toda uma rede de infraestruturas que realmente são o nosso maior investimento. Quer dizer, ganha-se muito com isso, mas que eu creio que ainda não estamos nesse nível. Em alguns aspectos, até nos degradamos. Eu vou lhe dar um exemplo. Eu só vou colocar uma coisa. Nós estamos a LM na situação em que está. Certo. Inclusive o Moçambola está afetado porque a LM não tem capacidade. Às vezes já tivemos equipas que ficaram a pernoitar numa província que deviam fazer escala para ir jogar. Exatamente. Sim. E creio que agora até houve uma recandidatização do Moçambola, sim. Por conta dos acertos operacionais da LM. Sim. A estrada nacional está como está, certo? E do mar não há nenhum movimento que nos permite fazer a ligação. Como é que nós, como moçambicanos, conseguimos fazer a ligação de norte a sul do país num contexto em que a LM já não é mais uma empresa aérea confiável que nos permite fazer isso? As estradas estão como estão e o mar não é usado. Quer dizer, a própria integração nacional começa a ficar afetada porque as nossas infraestruturas que permitem ligar o país, elas não estão a funcionar devidamente. Não é muito mais do que uma crítica à gestão da LM. A LM foi usada como um exemplo. Exatamente. Sim. É mais do que uma crítica, não é tanto uma crítica para o ministro que dirige o Pelour. Acho que temos problemas estruturais. E esses problemas ultrapassam pessoas. Acho que precisamos de sair do nível de acusar o A e o B e começarmos a perceber melhor as dinâmicas, né? As dificuldades que temos no país. Um país que, quando chove, ficamos sem comunicações, um país que, por conta de conflito, temos dificuldades de fazer todas as ligações necessárias. Um país, por uma gestão danosa de uma empresa, etc., não conseguimos, pelo menos, voar. E quando voamos com custos muito elevados. E olhando para a geografia de Moçambique, se nós não tivermos infraestruturas funcionais, teremos sempre muitas dificuldades de pôr o país a funcionar devidamente. Não? Bom, vamos falar agora sobre um dos maiores... O grosso da população moçambicana é composta por jovens. Vamos agora falar um bocadinho sobre a juventude. Quais achas que são os principais
desafios enfrentados pela juventude moçambicana em termos de educação e empregabilidade? Bom, eu sempre tive uma pergunta que nunca foi bem devidamente respondida. Por que temos mais escolas secundárias e menos institutos técnicos profissionais? Técnicos profissionais, exato. Em quase todos os distritos do país nós temos escolas secundárias. E continuamos ainda a contar com as palmas da mão institutos técnicos profissionais, etc. Acho que esta questão também diz muito a ver com a nossa perspectiva de empregabilidade, etc. Nascemos primeiro, eu pelo menos faço parte de uma geração em que o nosso foco, o foco dos nossos pais, aquilo que eles sonhavam, é que nós fôssemos trabalhar para a função pública. E todo o sistema era montado para realizar as funções da administração pública. Mas quando começamos a enfrentar outros desafios de desenvolvimento, nós começamos a olhar para o setor privado, etc. Mas o tipo de competências que se espera no setor privado são, no geral, completamente, na grande maioria, diferentes daquilo que uma escola secundária pode te proporcionar. Exato. Então temos um desafio muito, muito grande. Eu acho que não estou aqui a fazer nenhuma descoberta. Todos nós temos noção disso. Todos temos noção que o que vai gerar emprego e aí que vai criar, seja na perspectiva de autoemprego, etc., são outro tipo de opções em termos de investimento no processo formativo dos jovens. Eu, como gestor, confronto-me muitas vezes com situações dessas. Jovens que terminam a 12ª classe e às vezes temos vagas, etc. E há limitações grandes a todos os níveis. Né? Para a colocação no mercado de emprego. Exatamente. Porque não tem o beabá do... Sim, porque nós estamos à procura de um profissional que saiba fazer alguma coisa concreta. Né? E começa a faltar isso. Quer dizer, não estou necessariamente no setor privado clássico e não fizemos contratações muito alargadas, mas este é um desafio. Eu costumo dizer às pessoas que há 3 ópios do povo neste país. O primeiro ópio do povo, para mim, é esta questão da educação. Nós estamos a criar ilusões às pessoas. Faz a primeira, a segunda, a 5ª classe, 10ª classe, 11ª classe, e não há oportunidades de emprego, e pusemos a pessoa na universidade, são mais 5 anos numa universidade que não lhe dá grandes competências. Sim. Também. E de repente a pessoa percebe-se que ficou 20 anos a estudar e tem muito pouco a oferecer ao mercado. Mas isto dentro de uma teoria de conspiração são também processos organizados. Se não temos soluções de desenvolvimento, vamos entreter os jovens. E não vamos entreter nesse depois tipo cria esta frustração no final, principalmente quando o jovem depara-se com a questão de e os 3 anos de experiência. Como é que eu vou te colocar se você não tem estágio? Vamos lá, 5 anos de experiência que nós queríamos. Mas o jovem vai dizer, mas como é que eu vou ter 5 anos de experiência se eu estava na carteira? Exatamente. E a tal carteira não te dá muitos skills, não skills, desenvolve habilidades que são necessárias. O emprego é aquela loja ali ao lado da tua casa que precisa de alguém que resolva um problema concreto. E com 12ª nós estamos a conseguir resolver esses problemas concretos. Ou seja, não estamos a acrescentar, estamos a entreter a juventude. As pessoas continuam estudar, na escola. Ou seja, vão lá estudar porque você não fica aqui, mas pelo menos vai lá estudar. Exatamente. Não consegues emprego na 12ª, vai lá estudar, vai à faculdade. Vais à faculdade, até surgir-te, quer dizer, caíste na real e perceberes que são 20 anos. 20 anos que perdeste. E o mercado está a dizer que tu não serves para nada, não tens as competências certas. Então, aí entramos já num ciclo de frustração, de lamentações, etc. Mas porque o sistema está montado assim. E o ponto inicial... Mas desculpa fazer esta questão. É conveniente que assim esteja? Bom, há uns doutores que têm uma resposta para isso. Estão no governo e que fazem as políticas públicas, possivelmente tenham respostas para isso.
O que eu digo, mais uma vez, na perspectiva de cidadão que viaja por este país, trabalha, tem a possibilidade... Sim. O que eu vejo é isso, é que não há um grande investimento nessa perspectiva de saber fazer. Eu, às vezes, olho para um miúdo em Nipepe e eu questiono, bom, este miúdo vai entrar aqui para a escola primária, depois vai para a escola secundária, etc. Mas o dia dele, o ambiente envolvente, o potencial de crescimento que ele tem, está na capacidade de transformar em recursos locais. E às vezes vai exigir mais oportunidades numa escola agrária, mais oportunidades numa escola técnico-profissional. Eu creio que é um bocado dessas iniciativas que começam a faltar. Mas Baessa, como é que olhas, por exemplo, com a chegada da Secretaria de Estado da Juventude e Emprego neste contexto? Trouxe uma mais-valia porque começa-se a olhar, por exemplo, olha-se para o fato das políticas que estão a ser implementadas, conseguimos ver que há kits de não sei o quê, que nasceu um novo instituto disto e aquilo. Aparentemente, alguma coisa está a acontecer nesse sentido. Não sei qual é a sua opinião, mas eu gostava de ouvir a sua opinião em relação, por exemplo, à criação da Secretaria da Juventude e Emprego, que antes não tínhamos, mas que aparentemente vem para colmatar os problemas sérios que a juventude, que é o grosso da população moçambicana, enfrenta. Olha, surpreendentemente, eu sempre achei que esta questão de criação de emprego é um bocado no pensamento clássico, né, de economia, laissez-faire, laissez-passer. Exato. Crias um ambiente de negócios com os incentivos claros que o emprego depois começa a ser criado. Quer dizer, a lógica é essa. Se tens uma economia próspera, um bom ambiente de negócio, etc., as empresas vão se instalando, vão procurando pessoas para trabalhar, etc., e cria-se emprego. E do lado do governo, a responsabilidade é essa, olhar para essa necessidade e criar as condições para que o setor privado e todos os outros atores que querem emprego possam criar esse emprego. Então, surpreendentemente, o desempenho da Secretaria foi excelente, primeiro porque acho que começaram a pensar um bocado fora da caixa. Mas será por essa necessidade que a juventude tem, que foi criada neste último quinquênio a Secretaria? Porque era algo que nós não tínhamos. Nós não tínhamos, eu acho que sempre tivemos uma situação de juventude de um lado, um Ministério e da emprego Juventude do outro lado. O emprego estava já acoplado no trabalho. No Ministério do Trabalho. Mas agora, sim. Depois tínhamos a juventude. E há um bocado estilo desporto, recreação. Exato, exatamente. Estava ligado ao desporto, à juventude. Mas é por isso que eu faço esta questão. Com o surgimento da Secretaria de Juventude e Emprego. Então, tem aqui dois pilares muito fortes que a juventude muito reclama. É por isso que eu quis perceber porque é que aparece neste último quinquênio, deste segundo mandato do presidente, e se isto faz ou fez a diferença para estes mesmos beneficiários, neste caso eu acho que foi um bom piloto. Eu acho que foi um bom piloto, no sentido em que temos que olhar para isto como um problema enorme. Exato. E temos que olhar para a capacidade dos recursos e do SEG e como isto, por exemplo, conseguiu resolver o problema estruturante de emprego. Eu creio que não é nessa perspectiva. Mas eu creio que temos aqui um piloto, um teste piloto muito bem sucedido, com pontos negativos, pontos positivos, mas um teste piloto muito bem sucedido. Tem pernas para andar. Que nos permite identificar outras formas de dinamizar a criação de emprego, etc. E por isso que eu acho que foi muito bem pensada a iniciativa, a equipe que esteve por detrás disto, o secretário Petersburg e sua equipe, eu acho que eles colocaram-se desafios de alto risco, de montar uma iniciativa desta natureza e há, para aquilo que eu percebo, que tenho estado a acompanhar, etc., espero que não seja marketing,
mas que seja efetivamente, eu sinto que há resultados e sinto que essa experiência, se for muito bem documentada, tem um potencial de continuar e de se expandir, de se replicar em termos de mais recursos, mais parceiros, melhor, vamos lá dizer, capacidade de articulação com os outros setores. Podemos ter aqui um elemento importante para destacar na resolução deste problema de empregabilidade da juventude. Neste momento, empregos em Moçambique para jovens estão na polícia, estão no exército, estão como professores, estão como enfermeiros, etc. Mas eu acho que quando nós falamos disso, é muito mais. Este é um país tipicamente jovem. É por isso que eu disse na introdução desta questão. Exatamente. Então, quando se fala de desenvolvimento, quando se fala de progresso, quando se fala de empregabilidade, esse é um elemento que vai surgir sempre de cima. E a juventude, já percebemos que apanhou um hobby que acaba se tornando depois uma arma, que são as redes sociais, e eles estão a usar, mal ou bem, mas estão quase todos, na maioria, principalmente não, os que têm mais acesso à internet, praticamente perdem o seu tempo ou aproveitam o seu tempo mais nas redes sociais. E a pergunta que eu quero lhe fazer é, qual é a percepção que acha que tem a juventude moçambicana sobre a política? E como é que acha que isso afeta a participação dos mesmos na política? Este país sempre foi jovem. Exato. Samora Machel, Guebuza, sim. Quando foram lá quando para Tanganyika, foram eram jovens. Sim. O Jacama também, quando Exato. se juntou, foi jovem. Até o Sufo Mumado foi jovem. Depois temos Janás. Quer dizer, é um país cuja história e os momentos de transformação sempre esteve ligado à juventude. De uma ou de outra forma, nós temos líderes que, em terra idade, conseguiram puxar este país para frente. Gostemos de uns ou dos outros, mas a história, os factos em si mostram. Mostra isso. E eu creio que se fosse diferente, seria uma contradição. Se nós tivéssemos uma juventude atual completamente diferente da juventude de 69 ou de 61, a juventude de 75. Sim. Eu acho que seria uma contradição, até histórica, pensarmos que os jovens de hoje tinham que ser diferentes dos jovens irreverentes que no passado lideraram processos de mudança neste país, etc. Há elementos novos em relação a isso. Eles têm muito mais informação do que nós, têm mais escolaridade do que as gerações anteriores. Exato. Há quem os acha menos patriotas. Eu tenho dúvidas em relação a isso, mas acho que é perfeitamente natural ter jovens irreverentes, ter jovens na estrada, ter jovens a usarem os meios que têm acesso para reivindicar. E no meio disso há sempre coisas a retirar, lições mais que não devem ser promovidas, mas no geral, na globalidade, eu creio que ainda não conseguimos explorar todo esse potencial de juventude. Então eu fico feliz cada vez que vejo jovens na rua reivindicar seus direitos, a usarem as redes sociais, a fazerem as suas reivindicações, porque essa é a nossa natureza. Errado é ter um jovem que não tem essa capacidade. Se não tiveres capacidade aos 20, 22 anos de questionar as opções de desenvolvimento do teu país. Então estás a assumir como vamos lá dizer, um adulto ou um idoso irresponsável. A história, mais do que o passado, é o futuro. O que nós fizemos no passado determina muito o que é que nós seremos no futuro. Os jovens hoje têm uma responsabilidade de marcar o momento, de colocarem as suas posições, etc. E acho que temos de estar preparados para lidar com isso. Não é? Exato. Eu vou lhe dar, desculpa, um exemplo interessante, que é o exemplo do Quênia agora, de 2, 3 semanas atrás, em que a juventude realmente saiu à rua. E a situação do Quênia pode ser um país com um nível de desenvolvimento superior ao nosso. Não é tão diferente
no que respeita aos pontos que estamos a falar anteriormente. De reivindicações. E a economia não está a funcionar, a empregabilidade não está a funcionar, a questão da educação para criar melhores... E o governo cedeu. O governo cedeu. O governo cedeu uma série... O que é também único no contexto africano, não é muito comum governos cederem... É por isso que eu estou a dizer, o governo cedeu. Sim. E também mostra uma certa maturidade do democrática. Do próprio governo. Maturidade democrática. Olha, é a minha próxima questão que eu ia lhe fazer. Como é que encara a democracia em Moçambique neste momento? Era a minha próxima questão. Ainda bem que tocou sozinho na questão da democracia e com o exemplo do Quênia. A minha próxima questão era mesmo essa. Como é que encara a democracia na atualidade de Moçambique? É uma democracia efetiva, fortificada? É uma democracia parcial? É uma democracia em que está ali em cima do muro, não sabe se vai para ali ou se vai para ali? Como é que olha para a democracia atualmente em Moçambique? Eu acho que, sem ilusões, sim, o processo democrático em nenhuma nação foi sempre um processo, uma linha reta, vamos lá dizer... Mas nós estamos nessa estrada há quanto tempo? Democrática? Olha, da democracia. Se pegarmos a Constituição de 92, depois estamos aí há sim. 30 anos já nisso. Por aí, uma pessoa de 30 anos já é uma pessoa então, adulta. o meu ponto vai mesmo para aí. Eu acho que há dois desafios que nós temos. Vamos lá dizer. Sim. O primeiro é que a democracia foi sequestrada e está sob o controle de grupos de sociedades, vamos lá dizer, secretas, não democratas. Ou seja, tens uma democracia, mas quem lida, quem põe esta democracia em funcionamento não acredita suficientemente na democracia. Ok. É como se fosse uma... tá bom, insistiram... Você aceita uma coisa, mas você tira o melhor que a democracia traz para si, mas você não convives naturalmente com a democracia. Okay. Não convives naturalmente com a crítica, não convives naturalmente com uma imprensa livre, está etc. Ali, sim. Então, esta é a primeira dimensão. Quem tem um controle da democracia não é necessariamente um democrata. E eu não estou a falar de pessoas, de uma pessoa, estou a falar do sistema, sim, de uma forma geral, e até pode ser, há explicações para isso, pode ser que ainda não nos libertamos muito do nosso passado inicial, como república, etc. Mas estas pessoas, por isso que nós temos situações de avanços e retrocessos. A esta altura, não era suposto nós termos problemas como temos com as eleições, não é? De organização. Olha. E o presidente ainda questionou há uns meses atrás, dizia, a democracia é muito cara. É que tínhamos que olhar para o orçamento da democracia, quer dizer... Mas, ao mesmo tempo, eu acho que o processo democrático, o processo de democratização de um país, não é sempre linear. Ele tem altos e baixos. Os Estados Unidos, muito recentemente, nós vimos indivíduos, pareciam, vamos lá dizer, vikings, yeah? A correrem pelo jardim do Capitólio. Mas o que é isso? Nos Estados Unidos? Nos Estados Unidos. Nós estamos a ver o que está a acontecer com a democracia brasileira, né? Os embates civilizacionais que estão a ocorrer. Estamos a ver o que está a acontecer em UK, em várias partes do mundo. Ou seja, eu não quero justificar a nossa mediocridade, mas eu quero dizer que o processo democrático, ele em si, comporta momentos de crises, porque há momentos em que nós precisamos de confirmar se é realmente isso efetiva que nós queremos. A democracia que temos ou não. Esta é uma dimensão. A segunda dimensão é que a democracia foi vendida como o melhor sistema. E foi vendida também como um sistema que ia resolver um conjunto de problemas sociais e econômicos. Então, o que nós temos é uma democracia que não está a dar de comer às pessoas. Não está a melhorar a qualidade de vida das pessoas. E quando ansio as pessoas, o entendimento mais comum é um entendimento que a democracia não funciona. Que a partir de um parlamento sejam aprovadas medidas econômicas e sociais que beneficiam
o cidadão, que a partir de um governo eleito haja uma priorização em função do que realmente é um manifesto eleitoral ou as expectativas das pessoas. Então, a democracia tem esses dois problemas, no meu entender. Ela é liderada por pessoas que não são democratas, estão a fazer um esforço, e é natural, vamos nos adaptando. E, por outro lado, porque ela até agora não consegue se traduzir na melhoria de condições de vida das populações. Nós não comemos votos, não comemos eleições, nós comemos comida. Né? As pessoas querem um melhor transporte. Se o processo democrático não te proporcionar isso, então a democracia está em crise. Sim. E é aí que começam a surgir modelos absolutistas de democracia, como temos no Ruanda, em que as pessoas dizem, bom, eu não me importo em votar, nem me importo o que vai acontecer aqui desde que eu tenha comida, etc. E então começas a ter uma tendência global para um certo absolutismo democrático, em que tens um governo, tens uma oposição de fachada, etc. Sim. E desde que as pessoas comam e que as pessoas tenham, vamos lá dizer... O básico garantido. Todo o resto começa a ser questionado. Sim. Mas este é o espaço em que nós estamos e é o espaço em que os defensores da democracia têm de acordar. Né? Há um provérbio que é atribuído ao Mustafa Atatürk, coisa parecida, mas que é, vamos lá dizer, o pai da Turquia atual, né? Que diz: uma nação que adormece acaba escravizada. Então, os defensores da democracia, aqueles que defendem a democracia, precisam se manter constantemente acordados. Porque pode ser que no dia 10 de outubro deste ano, das próximas eleições, a democracia muda neste país. Podemos passar para uma democracia de um único partido. Todas as condições para que isso possa ocorrer estão criadas. E com isso, quer dizer, se eu tenho todo o poder, eu também não tenho muitas dificuldades de impor o meu pensamento. Quer dizer, só estou a tentar trazer esta analogia. Eu acho que quem gosta de democracia tem de se assumir como tal e tem de aparecer. Em defesa este pensamento, mas também porque é no confronto de ideias que se constrói uma democracia mais forte. Isso não se faz como uma parte, né? Como dançar tango, tem de ser duas pessoas. Exato. Esta é a presidência aberta. Silvestre Baessa, como é que olhas para as eleições do ano passado, que para se aceitar os resultados, teve-se de chegar até ao Conselho Constitucional? Bom, Acho que foi pela primeira vez que aconteceu isso. A resposta é parte da pergunta anterior sobre o estágio da dança da democracia. Quem realiza eleições desde 1994 Sim, era suposto ter uma capacidade, vamos lá dizer, uma melhor capacidade para gerir isto. Quer dizer, não é suposto que eleições que se realizam em 62 autarquias, eu acho que é isso. 62 ou 64? Acho. 64. Acho que é 64. Sim, 64. São 64. Sim, são 64. Tivemos acréscimo da Matola Rio. Sim. E mais qual? Marraquém? Marraquém não, mas 10 novas autarquias. Sim, há umas novas que entraram. 10 novas autarquias. Portanto, em 30 anos aqui de democracia, era de se esperar eleições melhor organizadas e era de se esperar cidadãos melhor preparados para lidar com o processo democrático. Quer dizer, uma coisa é, no primeiro jogo, nós perdermos e ficarmos chateados. Outra coisa é nós estarmos habituados às regras do jogo e 30 anos depois termos o mesmo problema. Não, pior. Eu acho que há coisas que nem nas eleições, nas primeiras eleições... De 94 horas. Não. E olha que tinha
não sei quantos candidatos Sim, e eu acho quantos que partidos. estamos num processo... Mas foram das mais concorridas. Exatamente. Se a memória não me traiçoa. Eu creio que estamos num processo de involução democrática em relação a uma série de coisas. E aqui não podemos deixar de apontar o dedo à Comissão Nacional de Eleições, não podemos... olha, nessas eleições, os principais protagonistas até nem foram os eleitores. Sim. Nessas eleições foram partidos políticos, CNE e polícia. Está aí também. Está aí e polícia. E o Conselho Constitucional. Que entrou como um mediador que vinha no final do dia dizer, pá, era o vídeo árbitro. Exatamente. Era o vídeo árbitro. É o vídeo árbitro. Exato. Então, tu tens um backstage que se transforma no palco principal. Porque é suposto todas essas instituições estarem ali no backstage, a apoiar um processo democrático. Assegurar que... Exatamente. E de repente já não é o cidadão, etc., que é o centro do assunto, são instituições pela experiência, pelo legado adquirido ao longo dos anos, deveriam saber gerir muito melhor. Mas o que achas que aconteceu no ano passado? Essa é uma perspectiva que eu acho que todos nós partilhamos, que o processo foi mal organizado, etc. Agora, a Mas outra não temos experiência para isso? É isso que eu disse. Então, os 30 anos? É isso que eu disse. E há história, há documentos, há como organizar eleições, porque creio que não se introduziu nenhum elemento adicional. Novo, uma coisa nova. Sim, não está-se a dizer que agora começamos a fazer voto eletrônico. Não, é mesmo, o sistema é o mesmo. Modelo é o mesmo. O modelo é o mesmo, temos como ela é organizada, etc. Acho que o único elemento novo foram os novos cartões de eleitor, que em alguns sítios saía hiena, etc. Aquela história. Eu não sei se não sei se aquilo é verdade. Mas eu acho que é o único elemento novo. Agora, todos os outros elementos saem fora do capítulo organização de eleições. E isto leva-me a um outro elemento também de instituições fortes, lideranças fortes, etc. Mas a minha teoria, mais uma vez no campo da teoria de conspiração, e tem de ser atribuída mesmo a este nível, é que o que nós vimos nessas últimas eleições, nós já tínhamos visto nas eleições anteriores. Okay. Gerais, as últimas eleições anteriores gerais. Quem observou eleições e quem teve acesso aos relatórios de observação eleitoral... 2019. Eu creio que há uma palavra-chave chamada descentralização. Descentralização foi introduzida já há muito tempo, mas recentemente neste último acordo de paz, e que rapidamente criou as eleições para governadores das províncias. Yeah? Então, começamos a transferir a luta pelo poder do centro de Maputo e começamos a colocar isto a nível das províncias. Yeah? E é um bocado dizer para senhores, vocês têm de ganhar eleições aí. Yeah? Mesmo a questão da fraude. No meu entender, a fraude sempre foi um processo muito sofisticado, feito com categoria, com classe. Yeah? E acho que este processo de descentralização nem sempre transferiu competências técnicas de como fazer uma eventual fraude. É por isso que temos casos, fraudes tão desavergonhadas, tão mal feitas. É mesmo isso. Tão mal feitas que ficamos assustados. Quando alguém aparece com 50 boletins de votos. Onde é que nós estamos? Onde é que ele arranjou 50 boletins de votos? Que bárbaro é este que no processo democrático aparece com 50 boletins de votos e quer introduzir, que nem as condições permitem que ele faça assim. Então, eu acho que houve uma descentralização do processo político que coloca pressão a nível da província, etc. Os grupos das províncias juntam-se e dizem nós temos que ganhar, nós temos que sobreviver. Mas nem sempre têm as técnicas certas nas situações de dificuldade, de fazer a coisa acontecer como deve ser. É por isso que temos esse tipo de situações. É por isso que temos PhDs da Universidade do Rovuma, em Nampula, envolvido num escândalo de enchimento de voto. Quer dizer, sabe o que é um PhD?
é um nível de competência académica, pedagógica muito, muito alto. É alguém que está muito acima de qualquer suspeita no que diz respeito à produção intelectual, etc. Mesmo a própria integridade. Estar exposto a uma situação daquelas é vergonhoso. E não é essa descentralização de responsabilidades pelas vitórias, não acompanhadas por ciência, por pessoal. Eu não estou aqui em defesa da fraude eleitoral. Só estou a dizer que a fraude eleitoral, em situações em que ela possivelmente terá ocorrido no passado, ela foi feita com muita classe. Hoje já não se consegue fazer com essa mesma classe. E o efeito disto é que os processos eleitorais, eles estão cada vez menos credíveis. Vamos lá. Segundo aquilo que se viu no ano passado, que cenário prevês para este ano das eleições? Olha, eu prevejo um cenário... há coisas que aconteceram entre as eleições autárquicas e estas que mudam um bocado. Sim. Por exemplo, eu não creio que vamos ter uma oposição forte a disputar, vamos lá dizer, com a mesma agressividade Que teve sim. nas autárquicas. Nas autárquicas. O território é grande, é maior, há cada vez menos recursos para suportar ações de vigilância eleitoral por parte de partidos da oposição ou mesmo para observação eleitoral. E acho que por esses elementos também vai ser, não teremos eleições, não teremos a mesma situação das eleições anteriores Do ano passado. Depois tem todos os outros elementos, a crise da oposição em Moçambique, há muita gente que, em função do que ocorreu no ano passado, não irá votar este ano no estilo bom. As coisas já estão decididas, então eu não vou me esforçar. Vamos ter um nível muito alto de abstenção? Eu temo que sim. Eu temo que sim. E acredito não ser o único. Sim, e sobretudo... Já vi em conversas... Se estas situações do CAD, porque neste momento, quando olhamos para o contexto político, nós temos já Frelimo com o seu eleitorado conservador, etc. Sim. Independentemente se os outros não votarem, a Frelimo tem eleitorado suficiente para votar para o seu candidato, para o seu partido, e está a fazer o seu trabalho. Depois temos a Renamo, que sempre foi a grande oposição do país e que está a atravessar este momento de crise. Turbulento. Eles podem não aceitar, mas a Renamo, por exemplo, nas últimas eleições, ela movimentou-se de um partido tipicamente rural, de base rural, para uma base urbana, né? E essa base urbana mais esclarecida, jovem, inclusive, não creio que vai apostar nesse partido. Mas em quem irá apostar? Se o CAD não participar, eu não estou a ver apostarem no MDM, nem a votar no partido Frelimo, um bocado por consciência de que a coisa já está ganha. Então, a abstenção possivelmente será nessa dimensão. Não tanto no eleitorado clássico da Renamo e da Frelimo, mas nesse novo grande número de eleitores, jovens e urbanos, particularmente urbanos, que já não têm crença no processo e que vão preferir abster-se. Espero que não aconteça isso, mas... Bom, mais ou menos roçou a minha próxima questão. Mais uma vez. Que análise faz dos candidatos até agora anunciados para as eleições? Visto que, se a memória não me atraiçou, apenas um partido é que não mudou o candidato. Aparentemente, só a Renamo é que não mudou o candidato. Sim. Então, que análise faz dos candidatos até o momento apresentados para essas eleições? Vou começar por Sufo Momad. Vamos embora. Eu acho que o Sufo Momad foi um bom líder de transição. Quando a Renamo era, digamos, Jacama, Jacama desapareceu
e houve necessidade de encontrar alguém que ajudasse a Renamo a fazer essa travessia. E nada melhor do que alguém que já tinha, que um general que foi político, que tem experiência parlamentar e que podia fazer essa transição. Eu acho que ele fez muito bem isso, mas eu acho que ele neste momento ele já não representa e não apresenta nenhum produto que o mercado eleitoral está em condições de comprar, tem interesse em comprar. Não tem carisma, não tem narrativa e a Renamo não tem um plano para o desenvolvimento para o país. Então ele acaba também sofrendo o efeito disso. Ou seja, ele devia ser usado apenas como aquela pessoa que está ali no período de transição. De transição. As transições levam o seu tempo, mas eu acho que é um bocado o cenário que a UNITA teve em Angola com o Samakuva. Isso aí é Samakuva? Não, eu acho que é Mavukuvuku, não. Tem um nome mais ou menos assim. Não, mas Isaías Samakuva é que depois fez a transição mais longa. Sim. E depois teve problemas para aceitar que o Adalberto Costa Júnior... O ACJ pudesse, sim. Mas essa transição é inevitável, sobretudo em partidos que têm como a natureza da Renamo, mais militarizados, etc. Frelimo tem uma outra estrutura e então eu acho que não vejo o Suf Momad. As eleições anteriores já provaram que ele não é o líder que a Renamo precisa para levar, ao menos que a Renamo tenha um projeto que não seja o que nós conhecemos. Porque, ou seja, cria aqui uma suposição que à última hora uma carta na manga que o Suf Momad chega e diga vai não sei quem. Não, já não vai ter. Ok. Mas quando eu digo projeto em si, uma coisa é nós dizer, a Renamo dizer que quer vencer as eleições e os cidadãos comprarem, outra coisa é a Renamo só dizer isso, mas o objetivo dele já está claro, ser o segundo partido da oposição, então o Suf Momad faz muito esse papel, mas está em risco agora. Segundo candidato... Lutero Simango, MDM. Eu até tinha me esquecido. E não por mal, porque eu acho que faltam algumas coisas no candidato Lutero Simango. Tenho todo o respeito por ele, etc. E tenho respeito pela família, pelo percurso da família Simango, etc. Acho que a nossa história, de uma ou de outra forma, como país, está ligada a essa família, mas não creio que ele tenha uma mensagem para os moçambicanos. Não tenha, mais uma vez, eu não creio que ele tenha um produto, possa nos oferecer um produto que resolva os nossos problemas. Né? Quer dizer, uma coisa é dizer, está aqui isto e nós olhamos e isto não nos resolve o problema. Então, acho que é mais um processo folclórico de um partido que vai tentar manter uma base na Assembleia da República, etc. Mas acha que com o desenrolar dos últimos acontecimentos políticos em Moçambique, o MDM, neste momento, consegue manter o número de deputados que tem na Assembleia da República ou coloca isso em risco? Eu já não sei qual é a base de apoio do MDM. Houve mudanças muito grandes. E não sei qual é a base de apoio do MDM se é suficientemente expressa para permitir que o MDM se mantenha no Parlamento por mais anos. Entretanto, o MDM não saiu-se tão mal nas eleições locais. Pelo que eu percebi, eles conseguem continuam a governar Beira. E a nível de Maputo, de Matola e alguns outros municípios conseguiram manter membros nas assembleias municipais, mas o contexto é diferente, gerais. Então eu não vejo o candidato Lutero a conseguir atrair a atenção e o interesse dos cidadãos. E por fim, Daniel Chapo. Exato. Neste momento estamos neste impasse ou já está confirmado que a CAD não avança? É um dado
confirmado? Eu não sei muito bem como é que vai acontecer. Tudo indica que o Constitucional será mais uma vez chamado aqui como vídeo-árbitro. Exatamente. E espero que exista inteligência suficiente. Quer dizer, uma coisa é o julgamento do caso na perspectiva legalista, se há razão ou não há. E depois são os outros elementos que entram na equação. Mas eu acho que, sem falar ainda do candidato Daniel Chapo, eu acho que o único candidato que consegue reunir, chamar a minha atenção quando está a falar, o Venâncio Mondlane, quer dizer, tem uma perspectiva um bocado fora de caixa, porque sabe, esta coisa de governar, eu não estou mais à espera. Eu já não sou convencido com o manifesto eleitoral que diz que vai construir mais escolas, mais hospitais. Eu sempre faço essas contas. Eu estou com 49 anos agora. Daqui a 10 anos eu teria 59 anos. Então, que país eu gostaria de ter daqui a 10 anos? Então, há manifestos eleitorais que, para mim, não passam de processos folclóricos, né? Que vamos dizendo, vamos fazer mais estradas, mais hospitais. Eu creio que não é isso. Há um livro, uma história que fala de colocar o guiso no pescoço do gato, né? Eu acho que o manifesto eleitoral tem de ser isso. Quem coloca o guiso no pescoço do gato? E quem coloca o guiso no pescoço do gato não é dizer vamos combater a corrupção, mas é ter medidas muito concretas de como é que se combate a corrupção. Não é tanto falar de resolver o problema de Cabo Delgado, mas é dizer como é que o que é que tem de ser feito para se resolver esse problema. Quer dizer, é mais o tal elefante branco que anda aqui na sala e que temos alguma dificuldade de dizer, mas acho que na minha idade política e democrata, eu coloco-me sempre nesse desafio de que país eu gostaria de ter daqui a 10 anos. Com 59 anos, eu já perdi 10 anos. Vamos lá dizer, de 39 para 49, perdemos 10 anos da última governação, onde não há muito por se comemorar. Então, não estou à espera de ter mais 10 anos sem muito por comemorar. Quer dizer, não é suposto ser assim. E é por isso que eu acho que o Venâncio, independentemente de eu estar certo que ele teria muitas dificuldades de vencer estas eleições, ele acrescenta qualidade ao processo eleitoral moçambicano, porque ele consegue, tem a capacidade de dizer e de trazer, não só de dizer, mas de trazer as questões, os elementos essenciais que precisam ser discutidos para fazer a tal mudança no país. Exato. E então, eu creio que o meu colega, o Daniel Chapo foi meu colega no lar de estudantes. Eu e os mais de 200 laristas do lar CFB na Beira, estamos todos muito eufóricos de ter um de nós naquela posição. E naturalmente, independentemente das nossas, vamos lá dizer, filiações políticas, etc., eu creio que estas pessoas, como eu, têm muita esperança e crença. Há muita expectativa. Exatamente. Mas também não tenho ilusões de que o Daniel Chapo, por mais criativo, mais visionário que o seja, ele tem de saber pôr o guiso no pescoço do gato. Mais uma vez, só a minha próxima questão, que é muito simples. Acha que o que é que vinca neste tipo de situações? As ideias próprias dos candidatos ou as coletivas dos seus partidos? Ou seja, mudam-se as pessoas, mantêm-se os mesmos ideais. O que é que achas que vinca aqui? Eu creio que no tempo da Renamo e do Djakama nós víamos muitas ideias do Djakama. Eram as ideias? Sim, ele tinha uma grande equipe, sobretudo a equipe que veio com ele de Gorongosa, na primeira legislatura, etc. Pessoas muito capazes, David Alonso, etc. Exatamente. Tinha ali um grupo de pensadores. Quelhas, o pessoal, aquele pessoal. Sim. Mas a capacidade do líder de influenciar as decisões e tomar a última decisão ficava muito bem clara.
Temos um outro pensamento do Armando Guebuza. Eu creio que o único presidente, a única pessoa que quis ser presidente da República, sonhou com essa posição, para mim, foi o Armando Emílio Guebuza. E ele entrou para o governo muito claro do que ele queria fazer e impôs a sua autoridade perante o partido. Ali eram as ideias dele. Exatamente, perante o partido e perante o Estado moçambicano. Portanto, há um líder com uma capacidade de impor as suas vontades, o seu pensamento, e a máquina obedece. Eu espero que o Chapa vai ter sempre muitas dificuldades disso, De se impor perante uma máquina que está montada. Exatamente. Exato. E o fruto disso é o manifesto eleitoral que surgiu. Que é o agora. parecido ao 2019. Exatamente. Sim. Eu tive a oportunidade de ver e analisar. Fiquei preocupado e pensei que eu estivesse a ler mal. Mas depois vi uns comentários na imprensa e percebi que realmente... Porque para os desafios que Moçambique tem, neste momento, aquele não é o manifesto certo. Eu acho que aquele manifesto não diz as coisas certas para resolver os problemas certos e concretos que este país enfrenta. Então, é um bocado dizer, bom, se... também, eu acho que há um desafio aqui do manifesto diferente ser também percebido como um corte com a governação anterior. Yeah? Então, temos um manifesto meio que de continuidade, mas também ali disfarçado. Exatamente. Eu creio que a esperança é de ter um plano quinquenal diferente. Ok. Que vai ajustando com o tempo. E a esperança é que ao longo, sobretudo depois da mudança de governação, o Daniel já possa aparecer mais como alguém de 47 anos, sim, jovem, que nasceu depois da independência, que tem um percurso de governação a partir de base, percebe muito bem os desafios que estamos a falar, de infraestruturas, de jovens, de emprego, etc. E que coloque-se a mesma situação com 57 anos, que país ele gostaria de deixar? Acho que essa pergunta nós temos sempre que nos colocar aos presidentes. Eu apaixonei-me pelo discurso inicial do presidente Nyusi, que falava de um país em que havia espaço para todos os moçambicanos. E o que eu vi no final foi o presidente e as mesmas pessoas sempre em redor, e alguma dificuldade de construir uma sociedade mais, um Estado mais integrado, onde as pessoas todas se sentem parte e têm uma oportunidade de colocar. Mas é como o sistema político está estruturado. Nem sempre é vontade do líder. Às vezes o líder é dominado, é colocado no seu lugar, às vezes o líder consegue se impor, mas não tem a visão certa para o país. Yeah? Nem sempre o facto de ser presidente significa que temos a visão certa para o país. E eu acho que o candidato do Partido Frelimo, Daniel Chapo, ele tem outros elementos para... E espero que ele tenha a coragem de transformar aquele manifesto em algum momento. Porque ele, para uma pessoa como eu, que nasci com Moçambique em 75, próximo ano vamos fazer 50 anos, eu e Moçambique, e aí daqui a 10 anos, quando olhamos, eu e Moçambique olhamos com 59, o que é que nós fizemos? Era isso que queríamos? Era isso que queríamos ou podemos fazer mais. E eu não tenho dúvida da nossa capacidade e potencial como moçambicanos. Baessa, consegue vislumbrar um governo, próximo governo, sem nenhuma figura que já esteve a governar? Aqui eu vou pedir que sejas... mais concreto. Exato. É possível. Consegues vislumbrar um governo, o próximo governo de Moçambique, sem nenhuma figura que já esteve a governar? Vamos lá, vamos fazer uma analogia, né, do futebol. A França foi eliminada, tinha todas aquelas superestrelas, foi eliminada, etc. Será que os jogadores que fizeram parte dessa campanha que foi desastrosa
devem ser... Os mesmos que vão ao Mundial. Não podem ser convocados para o Mundial, ou pode-se fazer uma seleção. Eu acho que é um bocado isso. Eu acho que, estamos a assumir que o Partido Frelimo vai vencer as eleições e vai constituir governo. Exato. Olha, não há muita gente neste governo da qual eu aproveitaria. Há pessoas que eu tenho muito respeito pelo trabalho, pela história, mas que acha que estão lá. Alguns eu acho que até estão à espera que chegue o momento para sair. Vamos sair com um bocado mais de... Porque tivemos desafios muito grandes, eu acho que tivemos desafios, mas há gente que se pode aproveitar. Nós estamos aqui a falar desta questão da juventude. Eu não estou a dizer que o Petersburgo pode ser... mas eu acho que há projetos que podem passar, por exemplo. Se o 70 tivesse sido bem sucedido, era daqueles projetos que podia passar. Quer dizer, nem sempre é a pessoa, mas é que a transição pode também levar iniciativas iniciadas nos governos anteriores e passarem para os outros. Mas na globalidade eu não acho que estes ilustres cidadãos que estão hoje no governo deveriam... eu acho que também há um espaço para nova geração, novos gestores, antigos gestores e novos. Aliás, Moçambique tem de se dar o luxo de não faltarem pessoas competentes para fazer o trabalho. Se tivesse a oportunidade de indicar nomes para o próximo, que fizessem, acha que podem fazer diferença para o próximo governo, que nomes indicava e porquê? Independentemente da sua cor partidária, mas pessoas que acham que podem fazer a diferença num governo de Moçambique. Se conseguir dizer algumas áreas, tudo bem. Mas nomes, indicar nomes. Ou é difícil? É mais... Não é tão difícil. Não é tão difícil. Isso levava muito tempo a pensar? Não. Que nomes indicava? Por exemplo, eu posso pensar assim num Rosário Fernandes. Sim. Eu acho que o Rosário Fernandes daria um bom primeiro-ministro. Claro que o primeiro-ministro precisa ter um capital político dentro do partido. Eu quero manter, continua nessa linha. Mas eu acho que o Rosário Fernandes seria um bom primeiro-ministro. Por quê? Porque eu acho que também, ao longo desse tempo, uma coisa que eu senti é uma certa falta de disciplina, de autoridade, de liderança, mesmo na máquina governamental. Já? Vimos ministros já a posicionarem-se perante a sociedade com modos, formas de estar, etc. Acho que a experiência dele seria outra. Um bocado alguém que geriu uma instituição paramilitar, como autoridade tributária, que é muito íntegro, que tem uma lógica de compliance muito forte, daria um bom primeiro-ministro. Quem mais? Quem mais? Emerson Miranda, não. Vamos lá pensar. Não sirvo. Olha, posso servir eu. Ok, quem mais podemos dizer? Para uma área que eu acho que é importante, vamos lá pensar. Sim, para áreas chaves. Para a economia. Não sei, eu acho que estou um bocado limitado agora. Mas é uma área muito importante. Não, a economia é das mais importantes. Sim. Eu acho que a questão da economia, na atual situação do país neste momento, ter um bom ministro do interior, um bom ministro da defesa são fundamentais. Sim. Nós temos uma parte de Moçambique neste momento, ter um bom ministro de economia e finanças, mas já há vários jovens. Temos o Tivane, eu acho que é vice-ministro das finanças. Acho que é um bocado low profile, mas é alguém que eu conheço e cresceu no Ministério e parece-me ser uma pessoa que tem uma visão sobre finanças públicas muito larga. De novo, não sei se tem um capital político suficiente para suportar isso. Emerson, eu acho que eu teria agora algumas dificuldades, mas eu acho que a partir do Rosário Fernandes vai perceber que nós estamos a traçar um perfil de líderes, de governantes, que tem de estar acima de qualquer suspeita.
que tem de ser íntegro, yeah? Que tem de ter um compromisso muito sério com o país, tem de respeitar as pessoas. Yeah? Acho que e é por isso que eu tenho assim, esperança no candidato Chapa, por exemplo, que creio que ele comporta alguns desses elementos que eu trouxe. Pelo menos não temos até o momento nada que nódoas no seu percurso, algo que pode nos fazer ter um pé atrás. Exatamente, mas eu acho que se tivermos que definir o perfil de membros do governo, eu usaria o Rosário Fernandes como uma referência. Um exemplo. E aí construímos os nossos monstros de Frankenstein, juntamos já A, B, C, etc. E faz aí. Se fosse para identificar uma figura política em Moçambique que lhe inspira, que nome escolhia? Eu tenho várias. Hein? Quer me dar quantas? 2? Vou dar 3. 3. Mas vamos muito rapidamente. Eu penso que o presidente Armando Emílio Guebuza é uma grande referência, inspira. Eu nunca não concordava muito com a forma e como ele colocava e como se impunha perante, mas admiro a consistência e a persistência dele em relação à forma como ele pensava as coisas. Uma segunda figura, o Davis Mango. O Davis Mango, no contexto de presidente do município da Beira, ele fez transformações muito importantes. Um líder que transformou a cidade da Beira. Muitas das vezes nós pensamos em coisas muito grandes. Hein? O Davis Mango transformou a cidade da Beira e acho que temos que dar respeito. Um terceiro morreu. É o Mahmoud Amorano, que foi presidente do município de Nampula. Eu acho que era um dos políticos mais visionários que este país teve. Infelizmente, quem o matou fez com muita ciência e temos que respeitar, porque cortou ali um possível problema generalizado, porque aquele tipo baseava-se em princípios e elementos que não combinam com a nossa realidade. E, finalmente, há um tipo que eu acho que deve ser, eu chamaria ele, como é que se chama aquela ave que renasce muitas das vezes das cinzas? Fênix. Fênix, sim. Eu acho que o Araújo, Manuel Araújo, é um fênix. Nós precisamos de analisar as pessoas fora do campo político partidário, mas temos que ver a capacidade do Manuel Araújo se reinventar ao longo dos tempos e como ele, ao longo desses 15 ou 20 anos que está ali no município de Quelimane, não coloquemos a questão do desempenho, se o município cresceu ou não. Olhamos para o Araújo como um político e como ele consegue entrar e sair de várias crises, etc. É impressionante. E com o tipo de recursos e inimizades que ele tem em redor. Mas eu acho que ele tem, é daqueles indivíduos com uma boa escola de política, devia olhar e tentar estudar melhor esse perfil. Acho que ele tem. Então, Guebuza, Davis Mango, Mahmoud Amorano e Araújo. Acho que é um bocado isso, né? E tenho Zambésia, Araújo, então a minha família da Zambésia não vai me chatear. Nampula, a minha terra, o Mahmoud Amorano, Beira, vivi lá, tenho bons amigos e o nosso chefe grande, o Armando Guebuza, acho que são os meus 4 principais políticos. Bom, eu vou lhe fazer agora perguntas rápidas mesmo para encerrarmos a nossa conversa e eu gostava que fosse muito, mas muito rápido também responder. Como é que pode ser ultrapassado o problema dos raptos em Moçambique, na sua opinião? Lei e ordem. Lei e ordem. Eu acho que é uma questão de lei e ordem. Lei e ordem é o nome de um dos programas da TVM. Sim, da TVM. Que era sobre pela lei e ordem. Pela lei e ordem. Exato. Mas eu acho que o que está a faltar é lei e ordem. Se percebermos e se os factos forem verídicos, grande parte dos indivíduos envolvidos isso tem, ou direta ou indiretamente, conexão com o aparato de segurança, da polícia, etc. Mas
Eu acho que está a faltar lei e ordem. Lei e ordem. E que medidas acha que podem ser tomadas para restabelecer a paz e segurança efetiva lá, em Cabo Delgado? Também lei e ordem? Eu acho que também lei e ordem. Há vários elementos de lei e de ordem que precisam ser impostos. E há um elemento que eu aprendi na altura de educação política. Né? Eu fui do tempo que estudei, que tinha cadeira de educação política, que era nenhuma guerrilha sobrevive sem apoio popular. Foi assim que as forças gloriosas, os nossos antigos combatentes, conseguiram derrotar o colonialismo português, porque tinham apoio popular. Muito obrigado, Silvestre Baessa. Foi a presidência aberta de hoje. Obrigado a todos pela audiência e até uma próxima oportunidade. No próximo episódio. Nos dias de hoje, acha que se encaixava melhor a concorrer ao cargo de presidente do município da Beira ou governador de Sofala? Essa pergunta tem armadilha. Essa pergunta tem armadilha. Presidente do município da Beira, sim.